Boa noite, meu nome é Climene Nascimento, estamos aqui no Águas de Aruanda. Bom, nossa proposta hoje será esse tema, as 5 linguagens do amor, mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho, é uma obra, né, que já existe, aí, um best-seller, e para falar de amor, a gente vai falar de relacionamento, e para falar de relacionamento, a gente se relaciona com as pessoas, com o divino e com a natureza. Falando de relacionamento, como estamos, né? Nos relacionando neste momento. Será que vocês estão felizes para sempre, como nos romances, né? Todo mundo com amor, um amor saudável, que preencha a sua alma, que seja uma alma companheira? Ou será que nós estamos com alguém, talvez, do nosso lado, mas sentindo aquela solidão a 2, a 3, a 4? Nós estamos com o nosso feminino muito distorcido. E por isso que nossas relações estão doentes. Porque nós estamos invertendo os papéis. E para curar o feminino é necessário que a gente procure onde está esse feminino. Hoje a natureza, o vídeo falou, que a mãe natureza está com as dores do parto. Nós matamos o feminino para comer. Nesta casa, nós aprendemos a ser vegetarianos. Também estamos cuidando do feminino, nesse aspecto, né? E o foco do nosso trabalho hoje vai ser esse resgate, pelo menos da consciência do feminino. Se a gente sair daqui hoje com esse resgate implantado de alguma forma, o primeiro passo já foi dado. Princípio feminino: o afeto, a receptividade, o sentir. O que acontece com o amor depois do casamento? Os relacionamentos, né, eles tradicionalmente ficam mais, digamos assim, oficiais depois de um casamento. Há estudiosos que dizem que o casamento é a universidade das relações. Primeiro a gente tem nossa relação com os nossos pais e a gente vai passar no teste com o casamento. Geralmente, né, quem tem uma boa relação com a mãe tem uma tendência maior de ter um relacionamento mais tranquilo, mais flexível, mais acessível. Nos atendimentos terapêuticos, o que é que a gente observa? Teve problema de relacionamento, geralmente a pessoa tem uma dificuldade, uma deficiência, um acerto de contas com a mãe. Um desentendimento, algo que aconteceu em alguma fase, especialmente na infância, ou até um trauma intrauterino, que aí eu não vou me aprofundar nisso. O masculino já é mais o trabalho. O aspecto masculino, a pessoa vai para a batalha, para a guerra pessoal, para o seu posicionamento, o que é que eu vou ser quando eu crescer. Mas o aspecto feminino prova e comprova que a mãe é o nosso primeiro amor. E ele vai ser refletido durante as nossas relações. E é uma queixa, né, mundial, não é só no Brasil, que o casamento ele tem uma fase muito boa, depois dos 2 anos começa efetivamente a se criar o que a gente chama de rotina. E aí o feminino é quem vai sustentar esse casamento. Pelo menos no aspecto de relacionamento. Então, o começo, e algumas pessoas têm algumas relações. O que caracteriza um relacionamento a 2, lógico, que vai ser o aspecto da relação sexual. Sexo, sexualidade e afeto.
de novo, o sexo vai ser o nosso masculino, a sexualidade, o nosso feminino, e o afeto vai ser esse trabalho, essa relação. As pessoas têm um preconceito, né, até por não conhecer. Desde criança, nossa sexualidade ela é bem reprimida e vai refletir lá na frente em como nos relacionamos com o sexo. Mas o sexo, pelo sexo, ele não sobrevive numa relação. Ele morre. Mas a sexualidade ela tem que estar viva a vida inteira. Porque é a sexualidade que vai trazer em nós nosso estado de inteireza. No curso de casais, geralmente a gente fala que o sexo não começa na hora que o casal vai dormir. O sexo começa pela manhã, na hora do primeiro bom dia. A motivação começa aí, vai durante o dia, né, um oizinho e tal. E aí, muitas vezes, termina à noite. Nas linguagens do amor, isso vai ficar muito claro lá na frente, quando a gente for discutir o passo a passo da relação. E o afeto é o que vai nutrir, porque o sexo sozinho vira uma coisa banal. A sexualidade é que vai fazer esse balanço, essa sensualidade, ela se manter. E o afeto vai ser o próprio amor que vai precisar ser nutrido a vida inteira. Temos aí alguns problemas, né, nos relacionamentos com a sexualidade. Na criança ferida, o abandono, a rejeição, problemas de insegurança, ciúme, medo, carência afetiva, possessão, desespero, ódio e uma possível traição. São problemas da nossa sexualidade, problemas com o desajuste com o nosso feminino. Quando não estamos com o nosso feminino tranquilo, curado, desses fatores, eles começam a romper, a criar problemas nas relações. Quando aprendemos, quando a gente traz essa consciência do feminino, quando a gente faz essa reconexão com o feminino, e aí a gente começa a aceitar a realidade, a gente começa a ter mais energia para viver, autoaceitação, mais cuidado com o corpo, né, autoestima, a coerência em sentir, o estado de presença e a afetividade. Trabalhar o feminino em nós representa diminuir essa pressa. Um casal, principalmente, quando ele começa a perceber, geralmente quando tem uma crise, que os casais procuram ajuda, quando a gente começa a tratar a sexualidade, a primeira coisa que se identifica é como o casal tem pressa, como a quantidade ela é muito distoante da qualidade. O casal, o que é que se perde nesse conjunto de fatores? E quando a gente vai fazer essa avaliação, essa conta, 90%, se a gente pudesse dar um número, está na desconexão com o feminino. Por exemplo, um casal, quando ele vai viver junto, ele cria uma rotina sexual, por exemplo. E aí, com o passar do tempo, essa rotina ela fragmenta, ela diminui. Geralmente o homem aumenta o trabalho, às vezes vem filho, vem isso, e o foco da relação vai mudando. E às vezes, a depender da vida que o casal leva, se não tiver uma conexão desse afeto, esse cuidado, a pessoa se perde. E o que vai trazer efetivamente o equilíbrio no casamento, nas relações, é esse trato com o feminino. Por exemplo, uma queixa das mulheres, né, no aspecto da sexualidade. É a pressa dos esposos, a pressa do parceiro na relação. Trazer o feminino
reconquistar esse estado de presença. Nas linguagens do amor, mais um pouquinho à frente, a gente vai ver passo a passo isso bem claro. Eu trouxe algumas estatísticas só para provar um pouquinho o que eu estou falando. A vida sexual na atualidade, 51%, isso foi em 2015, né? Das pessoas estão insatisfeitas na sua vida sexual. 62% dos homens relatam dificuldades na ereção. 72% das mulheres não alcançam o orgasmo. 40% dedica 15 minutos às preliminares e 30% finaliza o ato em menos de 5 minutos. Esse 72% das mulheres que não alcançam o orgasmo é exatamente pelo fator pressa. O cidadão às vezes está preocupado em não sustentar a relação e aí o reflexo vai lá. E as mulheres ficam insatisfeitas. Mais de 60% dos parceiros, homem e mulher, não admitem ao parceiro se tem algum problema. Para cerca de 70%, o humor melhora quando mantém relações sexuais, porque o sexo é uma arma poderosa contra o estresse. E aí, se a gente tem essa estatística, fica explicado por que é que o nível de traição e de perversão e etc. fica aí, né? As lacunas, algumas pessoas vão preencher fora do casamento. Aí a gente tem mais ou menos um quadro, né, da orientação sexual que se tem. 1% aí enquadraria aquelas pessoas que têm uma vida, talvez um monge ou... De novo, o nosso Prembaba, ele diz o quê? Se você quer saber como está a sua vida, olhe para a sua sexualidade. Lá no vídeo, ele falou que a honestidade é a linguagem urgente desse planeta. Se a gente não consegue conhecer, se a gente não consegue se conhecer, se a gente não consegue fazer uma conexão verdadeira com quem nós somos, é impossível a gente ter uma vida saudável, uma vida feliz. São 5, né, linguagens básicas do amor. É uma queixa universal, né, dos casais que diz assim: eu casei, ou eu me relacionei com uma pessoa no namoro, foi morar junto, se transformou em outra pessoa. Antes, fulano era assim, e agora fulano virou o contrário. Por quê? A palavra de afirmação é uma das linguagens de amor mais poderosa que existe. E essa linguagem não fica só restrita a um casal. Na sala de aula, pai, mãe, amigos. Palavras de afirmação. Um elogio. Como é bom quando a gente está meio triste, você é recebido. Poxa, como você está linda hoje. Como você se saiu bem na aula. Olha, você tirou uma boa nota. Olha, você melhorou nisso aqui. Dá um up à pessoa. Nas relações, no namoro, por exemplo, a conquista se começa pelas palavras de afirmação. Um elogio, um bom dia, minha querida. Né? Querida, logo, logo vai embora. Quando... né? E aí, a lei da gentileza é quem sustenta as palavras de afirmação. Eu acho que a gentileza deveria virar lei por escrito mesmo. Ter multa e tudo. Porque tem pessoas, em alguns lugares, algumas repartições públicas, por exemplo, né? Que a gentileza, acho que nunca passou pelo dicionário dessa pessoa. E ajuda ou não ajuda? A gentileza em qualquer situação. Palavras de afirmação. Qual é a ação que um relacionamento, uma pessoa que se relaciona, faz, que elimina essas palavras de afirmação? Quer matar o casamento? Elimine essa aí. Ou as relações. Qual seria a ação? Negação,
e a crítica. A negação começa a esfriar. Então, no namoro, eu era linda, né? Quando se tem o dia a dia, Virgem Maria, você não penteou o cabelo hoje, não foi? Já começa a baixar o astral, né? E são coisas sutis. E às vezes a pessoa começa a fazer isso sem perceber. E naturalmente, o que é que acontece com o amor? Ele começa a esfriar. E aí é onde a gente tem que ter cuidado. O que foi que a gente viu no vídeo? Que o feminino é o quê? É a aceitação, a flexibilidade, o acolhimento. Geralmente, mas a parte do feminino que está em nós, independente se é homem ou se é mulher, é que sustenta essa lei. As palavras de afirmação. Os políticos são ótimos, né? Nas palavras de afirmação, quando eles querem conquistar o eleitor. Segunda linguagem do amor. Tempo de qualidade. Quando eu conheci esse livro, né? Foi numa formação de coach de relacionamento e sexualidade. E aí, arrumadinho desse jeito, eu me surpreendi. Porque às vezes a pessoa não consegue chegar para outra e dizer, eu amo você. Tem pessoas que se relacionam 5, 10 anos com uma pessoa e nunca ouviu. Um eu amo, um eu gosto, mas no tempo de qualidade, ele está presente. Quando se tem um grupo de voluntários, por exemplo, tem aquela pessoa que é caladinha, ela fica no canto. Mas quando alguém diz assim, olha, estou precisando de alguém para fazer isso, às vezes é a primeira pessoa que se posiciona. A maneira como ela comunica amor ali naquele grupo é o tempo de qualidade dela. Ela deixa de estar trabalhando, dormindo, passeando, no domingo, no feriado, no momento que é dela, e ela se disponibiliza e ela vai ali. O tempo de qualidade, as pessoas que têm relacionamento à distância, por exemplo, né? Precisa ter uma linguagem, a primeira linguagem forte. Está um lá e outro cá. Quando o casal se junta, dos parceiros não tiver o tempo de qualidade, a relação também acaba. Por quê? Porque como é que eu passo 15 dias para ver a pessoa, 10 dias, 5 dias, e aí na hora de eu estar presente ali, o que é que o outro vai fazer? Vai jogar tênis, vai para o cinema sozinho, vai visitar não sei quem. Quem tem essa necessidade desse tempo de qualidade vai se sentir, fulano não gosta de mim não. Porque passei 15 dias sem ver. Quando chega na hora, ele vai ver, tem isso ou não tem no dia a dia. E a gente percebe isso também nas conversas, né? No salão de beleza é ótimo para a gente perceber. Quem é um bom ouvinte, vê isso. Uma pessoa falando da outra. E aí começa a dizer, olha, começa as histórias. O tempo de qualidade é uma ferramenta forte que é uma das mais imperceptíveis para algumas pessoas. Tem linguagens de amor que a pessoa comunica e o parceiro não vê. Tem linguagens de amor que a gente pede e também o outro não percebe que ali está sendo está precisando melhorar a comunicação ali. Formas de servir. Na vida moderna, hoje todo mundo vive trabalhando, né? Um vai para lá, outro vem para cá. As formas de servir é uma linguagem de amor assim. Vamos imaginar uma situação prática. A mulher está no serviço doméstico, em casa. O cidadão chega do futebol, vai, toma um banho, deita no sofá. E ela fica lá sozinha. Naquele momento, possivelmente, ela está pensando, poxa, tá vendo aqui que eu estou com isso, com aquilo outro para fazer. E, de novo, né, já foi para o lazer, já foi para não sei aonde. E o que é que acontece? As formas de servir,
às vezes ela é mais valorizada dentro do casal do que a palavra. Ou você ainda está assim. Aí é quando a gente vê aqueles casais que fazem compra juntos, um ajuda a lavar o prato, um ajuda a fazer as coisas pequenas do dia a dia. Essas coisas pequenas é a linguagem de amor, formas de servir, que confunde um pouquinho com o tempo, né, com a segunda. Mas tem pessoas que só se sentem amado quando o outro participa de... Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com computadores. Então, quando eu estou desesperada, meu filho já sabe. Ele deixa que eu lhe ajudo. Vá fazer outra coisa, que isso aqui eu ajeito direitinho. Ou ele me ensina. Naquele momento, eu estou me sentindo amada. Por quê? Porque a minha deficiência é uma forma de amor que a gente tem. E também é uma relação forte, mãe e filho. E é o que é que a gente percebe? Os casais mais unidos, eles têm uma forma de servir grande. Às vezes o companheiro, por estar com N coisas na cabeça, ele não percebe que é uma necessidade amorosa da pessoa. Pensa que é um enjoo. Ai, que reclamação. Essa mulher reclama demais. Ou esse meu companheiro reclama demais. Uma pessoa que é um grande líder, às vezes aquela pessoa que gosta de deixar tudo impecável. Qual é a coisa que ele mais pede no campo de trabalho? Você pode me ajudar a fazer o quê? Se a pessoa não entender que ali é uma linguagem de amor, poxa, me ajude que eu estou precisando. Ele está sendo humilde em pedir ajuda. Se ninguém ajuda, essa pessoa, se for em um grupo de apoio, essa pessoa vai, no mínimo, ficar muito triste. Pode até desistir ou, sei lá, né? E é uma forma sutil. Aí, às vezes, acontece o contrário também. A pessoa precisa de ajuda, todo mundo ajuda, e ela não tem a primeira linguagem. Ela não sabe agradecer. E aquela pessoa que tem a primeira linguagem como a linguagem mais forte dela, o que é que ela vai saindo dizendo? Poxa, eu perdi meu domingo, fiz isso, fulano não me deu nem um muito obrigado. Acontece ou não acontece isso? Então, hoje, seria interessante que a gente fizesse uma leitura dentro de nós e a gente percebesse qual é a linguagem de amor que eu me reconheço sendo amado. E como é que eu comunico esse amor também? Como é que eu informo ao outro que eu gosto daquela pessoa? Tem pessoas que têm o hábito de elogiar. Chega aqui, algum jeito ele arranja para elogiar. A primeira linguagem é forte. Tem pessoas que é calado, vai lá e ajuda no que o outro precisa. Então, quando é que as relações elas se tornam duradouras? Quando essas linguagens elas são entrelaçadas, elas são sentidas, compartilhadas e aí as amizades crescem, os relacionamentos crescem. A linguagem de presente. Na época que eu viajava muito, eu tinha uma pessoa que quando eu chegava, trouxe o que para mim? Eu tinha até vergonha. Às vezes eu comprava até uma bobagemzinha só para a pessoa não me cobrar. Mas ali, hoje, eu entendo que ela estava dizendo assim, será que ela pensou em mim na viagem? Né? Poxa, eu fui ali substituir a aula dela e tal. Não é, mas eu estou pagando para ela estar lá no meu trabalho. Tem pessoas que têm necessidade de um mimo com um presente. E isso a gente, muitas vezes a mãe lá na infância, atrás, né? Cuida dessa criança dando muito presente. Quando a criança cresce, ela vai valorizar uma relação de uma pessoa que dá presente. A gente encontra no consultório também, muitas mulheres que têm essa necessidade, elas chegam assim. Fulano arrumou outra mulher. E olha, eu olhei no cartão de crédito, tá lá. Comprou um presente bem caro e tal. Então, aí começam as competições.
A linguagem de presente a gente observa. Aí vamos fazer esse exercício no dia a dia, a partir de agora. Como é que eu vou saber dar um presente, por exemplo, em um aniversário? O que é que a pessoa vai valorizar mais? É o presente, é aquela mensagenzinha, né, as palavras de afirmação, é estar presente nos eventos. Como é que eu vou comunicar esse amor para essa pessoa? Toque físico. Tem pessoas que comunicam o seu amor abraçando, né? Nas amizades, beijando. Tem mãe que teve problema com sua mãe, que possivelmente com a avó, e aí vai. Nunca deu um abraço no filho. Essa pessoa, quando cresce, ela vai ter muita dificuldade de ter um contato físico com os seus futuros, né, parceiros. O toque físico, até a gente brincou, né, lá no curso. O toque físico é o campeão da linguagem de amor, me perdoem a palavra, dos cafajestes. Às vezes na conversa, né, aquele cara que é bem descolado, ele vai lá e tem uma linguagem de amor física. O outro, coitadinho, não sabe nem se posicionar, falar, dizer nada. As meninas começam a dizer, ah, não, fulano é quem gosta de mim, olha, já primeira, né? E aí começa. Então, o interessante das linguagens de amor é que quando a gente começa a ver como as pessoas que passou na vida da gente comunicou esse amor, às vezes a gente pensa que não foi amado. No entanto, a gente não teve a percepção exata de como aquela pessoa comunicou o seu amor. Ou o contrário, quantas oportunidades a gente já perdeu de comunicar o amor de uma forma... Porque quando a gente percebe a necessidade do outro, se a gente ama verdadeiramente, a gente sai um pouco da nossa comunicação e vai querer interagir com o outro. Naturalmente, o relacionamento muda. Isso em todos os níveis. Se eu sei que personagem A, um amigo, minha mãe, meu pai, valoriza um presente, não adianta você estar gastando tempo com outras coisas. Você quer uma comunicação, quer fazer as pazes, leva um presente. Vai logo com a rosa, né? Ou com uma coisa que a pessoa valorize. Tem casais que acham que o outro não gosta porque não tem a comunicação. Tem pessoas que têm dificuldade de abraçar, gente. Mas isso não significa que não existe amor. Mas os dois estão juntos em todos os lugares. Um está cuidando do outro, né? Mas se a gente sabe as linguagens do amor, vamos imaginar que todo mundo aqui, não é novidade nenhuma. Por que é que existe tanta solidão entre os casais? E por que é que existe tanta gente sem parceiro? Por exemplo, o que falta nos relacionamentos? Agora, se eu já sei como eu vou identificar como eu comunico amor. Eu vou identificar como aquela pessoa vai trazer o amor para mim, vai interagir comigo. O que é que faltaria ainda para esses relacionamentos acontecerem ou aprimorarem mais? Como manter esse amor? Os valores é que mantêm os relacionamentos. Tem pessoas que têm a independência como um valor. A espiritualidade como um valor, a intelectualidade. Uma pessoa que tem a intelectualidade como valor, vai dar certo se relacionar com uma pessoa que não valoriza nada, vai ficar um em cima e um embaixo. Então, agora, a partir dos valores, eu já sei como eu vou comunicar amor. Já vou pesquisar, já sei como é que fulano gosta de ser tratado. É a linguagem. E eu tenho que procurar, eu não quero uma relação para a vida inteira.
uma relação duradoura, então eu tenho que começar a investir nos valores que a pessoa tem. Para ver se os valores que a pessoa tem com os meus valores vai dar uma balança harmoniosa. Lógico que vai ter, são seres diferentes, mas dá para fazer uma média, não dá não? Mais ou menos? Se um gosta de dormir pelo dia, o outro gosta de dormir pela noite, vai ter que estipular aí um plano de ação. Pelo menos 5 valores iniciais para começar a se ter um relacionamento adequado. E geralmente as pessoas começam pelo valor que acaba com 2 anos, que é a paixão. Se eu não estiver apaixonado, se eu não tiver química, se não tiver, né, a pressão não subir, não vai acontecer nada. Com 2 anos, a paixão ela se dilui e vira o amor. E o que vai sustentar vai ser o quê? Os valores. Aqui era uma lista de 50 valores, né? E a partir de agora, no namoro, gente, é para a gente descobrir quais são os valores que as pessoas têm. Perder menos tempo no WhatsApp, né? E começar a conversar. Por isso que Prembaba ele falou que a honestidade é a linguagem urgente nesse planeta. Porque também tem um problema. Às vezes, o primeiro encontro, a primeira vez que a gente se apresenta para alguém, a gente mostra uma pessoa que a gente não é. E a primeira impressão é a que fica. Como é que eu sou uma pessoa recatada e no primeiro encontro eu vou com o vestido mais decotado, né? Vou para o carnaval e eu não gosto de axé. Então, tem muito isso também. O que vai sustentar a vida das pessoas são esses valores aí. E aí, os novos relacionamentos, né? Os relacionamentos de gêneros e pessoas que também desistiram de se relacionar com outras pessoas. Agora eu só quero saber de viver com animais. Eu conheço várias pessoas, né? Mas o amor é um alimento para a nossa alma. Se a gente vem exatamente para esse plano, para a gente experimentar o amor. E não existe uma forma de experimentar o amor sem se relacionar. E todo mundo, sem exceção, deseja, só ali na estatística que está desatualizada, que diz que 1% é que não quer, né? Consegue viver sozinho. Todo mundo quer ter alguém para se relacionar, seja em qualquer nível de casamento, de amizade, de família, né? Se é valor para a pessoa ter uma família, quando a família vai embora, ela cria uma família, o vizinho vira família, na escola vira uma família, todo mundo, e a pessoa vive o tempo todo cercado. O mais importante a gente perceber é o que é que eu comunico para o mundo. O que é que eu estou, por que é que eu estou sozinha? Alguém já me disse aqui que eu sou muito exigente. Eu escolhi 5 valores que alguém aqui disse que é muito alto. Não foi? Vocês ouviram? Eu ouvi. Olha, difícil. São escolhas. E aí a gente demora mais um pouquinho. Mas, por exemplo, tem pessoas que vai se relacionando até chegar lá. Tem gente que vai, né, experimentando. Um dia acerta. Mas é valor de cada um. E por isso que a vida ela é mágica. A vida ela é fértil em infertilidades. Mas essa necessidade do relacionamento, ela é inerente a cada ser humano e a cada ser vivo. A carência afetiva, a gente encontra isso nos animais, por isso que tem a adoção dos animais. O que a natureza comunica para a gente é o que a gente faz com a natureza. É a lei de ação e reação o tempo todo.
É a mesma coisa, para concluir, né, eu dar outro exemplo, da relação de amor com os animais, por exemplo. Voltando para aquele exemplo ali do áudio, né, da música de Oswaldo Montenegro. Ele começa a dizer, o mérito é todo dos santos. Ele fala na sexualidade, mas no final ele se rende. Ele diz que a gente sofre, que a gente vai para as guerras, que a gente faz N coisas erradas, mas que de alguma forma ele ama a Deus. E ele questiona na música toda que por que a gente sofre tanto se ele é o dono da perfeição? Por que a gente tem que passar pela imperfeição? Justamente para aprender, estamos no planeta escola. Quando a gente começa a olhar para dentro, para as nossas atitudes, para o que eu quero para mim e o que eu quero para o outro, quando a gente começa a internalizar e a perceber em que estado de consciência nós estamos, aí a vida começa a entrar no eixo. E talvez, quando a gente começa a entrar no nosso eixo e ser honesto com o que eu quero para mim, com o que eu quero para a natureza e com o que eu quero para todos, talvez o nosso feminino ele se cure. E aí talvez a paz, a tão sonhada paz que a gente quer tanto, esse amor que a gente quer tanto, ele nos alcance. Então quero agradecer a presença de todos e boa noite.